Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustátio Vino. Prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, né? Esse feriado de 1º de maio. E hoje a gente vai falar um assunto bem diferente aqui que eu, sinceramente, eu nunca tinha escutado falar a respeito e tive que estudar bastante para trazer esse conteúdo para vocês, por isso que eu escolhi, né? Então, como eu tinha anunciado, vamos falar sobre uvas japonesas, né? Uvas autóctones e híbridas. Eu sempre procuro colocar algumas palavras que sintetizem essa apresentação, né? Que eu acho que são desafios e adaptações. A gente vai ver que o relevo e o clima do Japão são muito complicados, né? E eles têm que se virar ali para conseguir produzir uvas com uma certa mínima qualidade, né? Então vamos lá, primeiramente, o nosso roteiro. Vamos falar sobre o relevo do Japão, né? Sobre o clima japonês e como esse relevo, esse clima interfere na produção vitivinífera do país. A cultura, um slidezinho só sobre cultura, mas fazendo o contraponto ali do sake, que é a principal bebida alcoólica japonesa, e o vinho, como que o vinho está crescendo e em que regiões, né? Depois vamos falar especificamente das regiões viníferas, dar uma passando ali no mapa do Japão, mostrando as 4 principais regiões. E aí sim as uvas autóctones e uvas híbridas e as características dessas uvas, né? E finalizando com alguns vinhos japoneses que estão se tornando um pouco mais famosos, né? E com as suas respectivas vinícolas associadas, né? Então, vamos passar bem rápido, né? E desvendando esse assunto novo que é o Japão. Então, relevo. Então, quando a gente pega o mapa do Japão aqui, do lado direito, né? Quanto mais marrom, mais laranja, mais alto é o relevo. E quanto mais verde, mais baixo. Então, a gente vê que a parte de litoral, que é onde se concentram as regiões verdes, né? Que são as partes mais baixas. E o país todo é basicamente uma montanha, né? É um conjunto de ilhas vulcânicas e que surgiram, né? E, dos movimentos tectônicos e vulcânicos, né, dessa área. Então, 80 a 70% do território é um clima bem montanhoso. E aí gera o quê? Gera vários microclimas, né, e várias diferenças de insolação. Dependendo da região, vai ter mais ou menos insolação, dependendo da orientação da encosta, vai ter mais ou menos insolação. Vai facilitar a drenagem, né? Porque quanto mais montanha a água vai sempre para baixo, para os vales, então facilita a drenagem, mas dificulta o manejo da vinha, porque quanto mais montanha tem, mais difícil, não vai ter mecanização, vai ter que ser sempre trabalho manual, não só para a colheita, como para o manejo do vinhedo, a poda, etc. Onde tem montanha, tem altitude, né? Apesar de existirem altitudes bem elevadas no Japão, os vinhedos estão entre 300 e 800 até esse momento. Por quê? Porque o Japão está numa latitude já um pouco mais para cima e que no inverno é bem frio, né? Então, se você começar a subir muito essa altitude nesse clima que já é mais temperado, né, pode dar problema de temperatura, né? Mas nessa altitude de 300, 800 consegue uma boa amplitude térmica, que vai dar uma maturação bem mais lenta para as uvas, né? E produzindo vinhos com alta acidez, baixo teor alcoólico e aromático. E a gente vai ver por que tem essas características, né? Já que se eu consigo uma maturação mais lenta, por que o vinho está com alta acidez? Ele teria que estar mais maduro, né? Vai demorar mais, vai concentrar açúcar, vai dar vinhos com menos teor de acidez e mais álcool. E está ao contrário aqui, né? E por que isso? A gente vai ver daqui para frente.
As encostas então facilitam a drenagem das vinhas, a água vai ficar sempre escorrendo, contribui para uma redução de doenças fúngicas, ou seja, o solo vai ficar mais seco, vai ter menos possibilidade de problema de fungo, e uvas mais saudáveis e com compostos mais concentrados, né? A exposição solar, como eu comentei, dependendo da encosta, se ela foi voltada para o sul, né, ou para o sudeste ali, leste, maior exposição, e o vinhedos voltado para o norte vai ter mais frescor, né, e que vai diferenciar na escolha do estilo de vinho que o enólogo quer, né. Então, e muitas vezes ele não tem muita opção também, ele só tem aquele terreno, como é muito montanhoso, muito acidentado, ele só consegue aquela encosta, então aquele lá vai ser o estilo do vinho que ele vai ter que fazer, né. Ventilação. Então, são corredores de ventos entre as montanhas, né? Que esses corredores facilitam, eles canalizam o vento e facilitam a secagem após as chuvas, e o nível de chuva é bem considerável, principalmente no verão, e reduz as doenças fúngicas também, né? Facilita, junto com a drenagem, a ventilação vai secar os vinhedos. As montanhas também, elas fornecem barreiras orográficas, né, contra chuvas de verão e gerando vales que são mais secos do que outros, né, e os diversos microclimas junto com essa região de montanha toda que o país abrange, né. Então, muitas vezes no litoral você vai ter um vento mais úmido, vai gerar mais chuva, mas quando você pega os vales interioranos, né, um pouco mais no interior, fora do litoral, pode ser que a chuva não chegue, a umidade não chegue, e aí você consegue um clima um pouco mais seco e vai facilitar a viticultura nesse local, né. Solos vulcânicos, né? O Japão tem mais de 100 vulcões ativos, ou seja, o problema do vulcanismo é permanente, né? E os terremotos também são permanentes, tem terremoto todos os dias no Japão. Às vezes as pessoas não percebem, mas o terremoto aconteceu. Então, solos vulcânicos, aluviais, né? Esse desgaste da rocha da montanha que vai caindo, e pedregosos também. Fornecem uma boa drenagem junto com as encostas, baixa fertilidade e produzem vinhos delicados e minerais, né? Principalmente pelos minerais presentes nesses solos vulcânicos, dão esse tom mineral nos vinhos produzidos. Limitações do relevo. Então, como é muito montanhoso, a mecanização é difícil. Como é muito irregular as encostas, as parcelas são pequenas, né? Isso dá um maior custo de produção, sem falar que está do outro lado do mundo. Então, para chegar no Brasil, esses vinhos chegam bem mais caros, né? E eu, sinceramente, nunca vi um vinho japonês aqui no Brasil, nem provei e nem para vender mesmo, nem não encontrei. E isso essas encostas e a alimentação geram um risco de erosão, além dos terremotos, que causam deslizamentos. Você pode estar com seu vinhedo lá bonitinho, dá um terremoto grande naquela área, a encosta desaba e o teu vinhedo vai embora, né? Como aconteceu aqui na região sul, naquelas grandes inundações da região sul, que teve vinhedo que foi todo embora porque a encosta desceu e levou o vinhedo embora, né? E isso gera uma produção mais limitada, e também porque o Japão não tem uma cultura de vinhos tão grande assim, né? O clima. Então, tem dois tipos de clima: o clima mais continental, mais na parte interior do país, protegido pelas cadeias de montanhas, né? E o oceânico já próximo do litoral, temperado e quente. Então, temperado mais na parte norte, como a gente vê aqui no mapa aqui do lado direito. Quanto mais azul, mais frio, né? Esse azul claro aqui é a parte de montanha, que vai ficando mais fria também. E a parte verde, né, é a parte aqui mais quente.
com alta umidade, o país é estreito, né, com ilhas de vales secos, com verões úmidos na época da colheita, porque chove na época da colheita, então é um problema grande para eles, que vai facilitar doenças fúngicas, né? Apesar das encostas e dos ventos ajudarem a sanar essas doenças, mas a umidade é o principal fator de geração de doenças fúngicas. Necessita essa alta umidade de um manejo intensivo, com maior uso de pulverizações antifúngicas, né? E a condução de pérgola elevada para distanciar os cachos das uvas do chão úmido. Então eles colocam em pérgola elevada e, além disso, essa condução em pérgola também, com a poda mais aberta, facilita a ventilação das uvas. Okay? Ainda quanto ao clima, deixa eu só tomar um pouquinho de vinho aqui. Esse é um vinho da Monte Reale, aqui de Monte Belo, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha. Maravilhoso, um vinho de um preço acessível, é 50% Chardonnay e 50% Alvarinho. Muito bom, muito aromático, na boca, muito gostoso, recomendo para vocês. Né? E eu coloquei a ficha técnica dele lá no Instagram da Gustatio Vino. Tá? Coloquei hoje, né, a ficha técnica dele. Gostei muito desse vinho. Ainda quanto ao clima, né, voltando aqui para o clima, a chuva ocorre na época da maturação, que dificulta, né, a qualidade da uva, diluindo os açúcares, dando uma redução na parte aromática, né, e gerando vinhos leves e com um menor teor alcoólico. Né. Nas regiões mais quentes, que tem os verões quentes, aí a maturação é bem rápida, na parte sul, principalmente do país, e irregular, né, porque às vezes, dependendo da encosta, você tem mais sol, menos sol, então o vinhedo todo não reage de uma maneira igual, né? Podendo gerar perda de acidez, porque a maturação é muito rápida. Né? E também tem invernos frios e temperados lá na região norte, principalmente na ilha de Hokkaido, essa azul mais escura aqui em cima, favorecendo a dormência das vinhas no inverno e controle das pragas, porque chega a nevar e fica nevando bastante tempo, então o que tiver de praga ali, ela morre com o frio, principalmente os insetos. Né? Tem um grande problema também de tufões, além de terremotos, tem tufões, né? Entre agosto e outubro, que é a época de colheita, aí dificulta mais ainda. Além da diluição das uvas, né? Pode destruir os vinhedos e perda da safra inteira. Aí muitas vezes os produtores têm que antecipar a colheita, porque quando sabe que vai ter previsão de tufão, eles antecipam a colheita. E aí gera mais acidez com vinhos menos alcoólicos, que é aquela característica lá num dos primeiros slides que eu falei que ia ser explicado aqui na frente. Né? Gerando também uma grande variabilidade de safras. Então, tem safra que tem essa previsão de tufão, eles antecipam, e tem safra que não. Aí deixam mais a uva no pé e vai ter uma uva mais macia, com mais álcool e um pouco menos de acidez, uma acidez mais equilibrada. Né? Radiação solar, o céu durante a época da maturação e colheita, ele está sempre mais encoberto, porque é época de chuva, gerando também essa maturação incompleta, juntando ali o relevo com o clima. Né? Gerando vinhos delicados e menos concentrados. Amplitude térmica, então a plantação nas encostas de altitude facilita essa amplitude térmica, preservando a acidez, né, e desenvolvendo os aromas primários. Mas lembrando que a gente não pode elevar muito essa altitude, porque senão fica muito frio, as uvas pegam uma parte muito fria no alto das montanhas. Né. Ou seja, eles têm que se adaptar ao clima e o relevo não tem o que fazer muito, porque tem que escolher onde vai plantar, de acordo com as características daqueles micro-terroir, mas o clima
por exemplo, a condução em pérgola elevada, né? O uso de uvas híbridas e mais resistentes, né? A fungos e ao frio, regiões mais secas e elevadas, procurando sempre, né? Junto com esse problema da temperatura, e gerando um manejo rigoroso e uma colheita seletiva, que aí encarece o preço final das uvas e do vinho, e aí quando chega no Brasil vai estar muito mais caro ainda. Cultura do vinho. Então, como eu comentei lá no começo, né, a bebida alcoólica dominante ainda é o saquê, que é um fermentado de arroz. O vinho teve uma maior força no fim do século XIX, na era Meiji, e ele é ainda hoje considerado uma bebida sofisticada e importada culturalmente. Então, o saquê, ele é um produto, vamos dizer assim, é como se fosse a cachaça brasileira, ele é culturalmente integrado, né, e aceito, e o vinho é considerado um produto estrangeiro, algo adaptado ou talvez até imposto à cultura japonesa. E como o Japão é muito focado na sua cultura, existe uma certa reticência, vamos dizer assim, principalmente longe dos centros comerciais, a tomar um vinho, né? E quando se toma um vinho, ele vai como um acompanhamento de comida e não como um protagonista. Dificilmente você vai ver alguém tomando vinho sozinho, né? Vai estar sempre acompanhando a comida. E o consumo se baseia basicamente nas áreas urbanas, né, onde existe esse culturalismo estrangeiro mais inserido, vamos dizer assim, e coexiste com o saquê. Então, eles tomam as duas coisas. Não é porque é a área urbana que vai tomar só vinho, mas por ter essa influência mais ocidental na área urbana, o vinho é mais bem aceito e mais tomado, né? É tomado também em taças menores, né, com foco na experiência sensorial junto com a comida. Ok? Vou tomar mais um pouquinho de vinho. Delícia. Muito bom mesmo. Então agora passamos aqui para as regiões viníferas, já partindo para os finalmente da nossa apresentação. Então são 4 áreas principais. A ilha inteira aqui de Hokkaido, que é a ilha norte, né? As regiões de Yamagata, Nagano e Yamanashi, né? Na ilha de Hondo ou Honshu, né? Que é a ilha principal do Japão. E aqui nesse lado direito, o mapa aqui do lado direito, a gente, foi um mapa aqui que eu encontrei de uvas do Japão, né? Mas quando a gente olha aqui na parte de baixo, tem uma legenda, né? Então são áreas mais úmidas ou menos úmidas. E a gente vê aqui que Hokkaido, Nagano e Yamanashi são bem úmidas, são 3 gotinhas aqui, né? E Yamagata é médio úmido, né? Eu comentei, na época da chuva, da colheita, chove bastante, então dificulta. Em termos de temperatura, lá em cima, na ilha de Hokkaido, é bem mais frio, né? E aqui Nagano, tal, Yamagata, também está na parte fria, e Yamanashi aqui está na parte média, não tem nenhuma das 4 regiões que chegam a ser quentes. E aqui tá difícil de ver, mas tem uns cachinhos de uva, né? Que fala que Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot e outras uvas, né? Que está aqui do lado. Então, Hokkaido são outras uvas, aqui Nagano é Merlot, especificamente aqui em Yamagata não tem, e nem Yamanashi não tem especificamente, né? Mas isso eu coloco aqui para uvas internacionais. Essas outras uvas que são uvas nativas, que é o nosso foco, né? Uvas nativas e uvas híbridas, que se adaptam mais às regiões mais extremas.
Então começamos com as uvas autóctones, né? A primeira é a Koshu, que é a mais emblemática do Japão, uma cor bem bonita, um rosado, assim, né? Parece um Pinot Gris, né? Que é um cruzamento natural entre uvas europeias trazidas na Rota da Seda, bem lá antigamente, né? E uvas nativas asiáticas, né? Foi reconhecida pela OIV, Organização Internacional do Vinho, da Uva e do Vinho, em 2010. Tem aromas de frutas cítricas, pera e flores brancas, então pega ali fruta de caroço, fruta cítrica e flores. Deve ser um aroma bem gostoso. Leve, alta acidez, final delicado e mineral, né? Região de Yamanashi, e produz vinhos leves com aromas delicados. Eu estou colocando aqui o que não provei a uva, né? Mas o que eu encontrei de literatura, né? Entre o Chablis e o Pinot Gris, né? Mas bem mais sutil, vamos dizer assim, né? Mas existe essa mineralidade, né? Existe o fruta cítrica, existe o floral, existe frutas brancas, né? Por isso que ele pega essa mescla aí dessas duas uvas francesas, né? Aí outra uva autóctone, que é Yamabudo ou Yamabudo, né? O nome significa uva da montanha. A origem dela não é japonesa, ela vem da Sibéria, né? Há milênios, migrou para o Japão, então está lá há milênios, e então ela é considerada uma uva autóctone lá também, né? E qual que é a grande vantagem dela? Ela suporta invernos muito rigorosos, né? Então, por exemplo, na China, no inverno você tem que enterrar a videira, né, em algumas regiões da China, mas continentais ali para o interior, você tem que enterrar o tronco da videira inteiro, porque senão o frio é tão intenso que mata a videira. E essa uva Yamabudo, ela suporta frios mais rigorosos, né? Desvantagem que ela tem a planta, como ela é uma uva selvagem, né? Ela tem a planta macho e fêmea, ela não foi domesticada ainda, né? E tem os aromas de... Você tem que plantar plantas macho perto da planta fêmea, senão não vai produzir nada, né? E a planta macho não produz, né? Só quem produz é a planta fêmea. Aí já dá uma baixa produtividade. Aromas, frutas negras e notas herbais, né? O paladar, acidez bem alta, com taninos bem rústicos, ou seja, é uma planta selvagem, né? Região norte, né, em Hokkaido, com um clima mais frio, e vinhos mais estruturados, mas ainda raros, né? Agora começamos com as uvas híbridas, agora, né? A Muscat Bailey A, então, foi criada em 1927 por Zenbei Kawakami, e ela é um cruzamento da Bailey americana, que é uma uva americana, né, uva Vitis labrusca, e Muscat Hamburg, que é uma europeia, né? Reconhecida pela OIV em 2013, aí tem aroma de morango, framboesa e de uva, né? Porque ela pega esse aroma da uva da americana, da Bailey, né? O paladar leve a médio, baixa a média acidez e taninos suaves, né? Ou seja, ela é tudo para baixo, bem americanizada, uva bem americana, né? Regiões Yamanashi, Nagano e Yamagata, ou seja, regiões mais ao sul, né? As três regiões mais ao sul. Vinho tinto leve, frutado e fácil de beber. É um vinho facinho, né? Outra uva híbrida é a Kyoho, é um cruzamento entre Ishiwarawazi, que é uma vitis vinífera, e uma Centennial, que é uma vitis labrusca, né? Ela é uva de mesa, pode ser feitos vinhos também, simples ou doces, mas ela é utilizada mais como doce ou geleia. E o paladar de leve a médio, acidez média, né, baixa a média, e taninos suaves. E nas três regiões também ao sul, Yamanashi, Nagano e Yamagata, né? Vinhos bem doces, bem simples e doces, né?
puxando para essa Centennial Vitis Labrusca. Né? E a última, a penúltima híbrida, que é a Yama Sauvignon. Né? Foi criada em 1990, é uma híbrida entre a selvagem que a gente viu lá no começo, Yama Budô, e a Cabernet Sauvignon. Então, aromas de frutas vermelhas e negras e notas herbais. A outra, a Yama Budô, era só negra, então aqui ela já tem um pouquinho mais de complexidade, já tem mais frutas vermelhas também. A Yama Budô, que é selvagem, né? Ela é bem acidez forte, então aqui a acidez é mais agradável, equilibrada, e taninos mais macios, o outro tanino era bem rústicos, uma cor rubi profundo, e corpo médio intenso e final elegante. Né? E as regiões Hokkaido, que é a mais fria lá em cima, Nagano e Yamanashi. Então, eles cruzaram com a Cabernet Sauvignon para ele dar uma maciada, e como a gente viu a diferença das duas, né, da mãe e da filha, realmente funcionou, porque é um vinho com acidez mais agradável, um tanino mais macio, mais equilibrado, um corpo médio, né, final elegante, então deu certo o cruzamento. E a última híbrida, Yamasashi, né, que é uma híbrida entre a Kiyomi, que é a Seibel, e a Yamabudô, que é a selvagem, de novo. Né? Então, a Yamabudô sendo utilizada aí bastante. Né? O nome significa presente da montanha, né? Então também suporta invernos rigorosos, tem um ciclo de vegetativo curto, o que facilita, porque na época da maturação, lembrando que chove bastante. Então, se ela tem um ciclo curto, ela não pega as chuvas na hora da colheita. Né? Reconhecida pela OIV em 2020, aromas de amora, mirtilo e herbal. Né? O paladar acidez alta, estaninos médios, na região de Hokkaido, que é a ilha lá norte, né? E vinhos tintos estruturados e tânicos. E finalizando aqui, né, vamos falar um pouquinho de alguns vinhos japoneses que são mais famosos, né? Então coloquei o produtor aqui, Grace Wine, que é o mais famoso que eu encontrei do Japão, né? Com dois vinhos aqui, Grace Koshu Private Reserva e o Grace Misawa Akeno Koshu. Então são dois vinhos da uva Koshu, né? Que é aquela primeira que a gente viu lá que parece aquela rosada, né? Uma branca rosada com casca rosada. E o Grace Wine é o produtor mais famoso. E o outro produtor famoso aqui que eu coloquei é o Chateau Mercian. Então, são dois vinhos também, um Chateau Mercian Koshu, que é a mesma uva Gris de Gris, né? E o outro já puxando para um Merlot, já a uva já ocidental, né? Chateau Mercian Marico Vineyard Merlot. Para dizer que assim que os produtores também, os grandes produtores, os maiores produtores, não chega a ser grandes, né? Mas eles também focam nas uvas internacionais, como a gente viu naquele mapa lá, que tinham o Merlot, Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc. Mas o nosso foco aqui da aula foi colocar as uvas autóctones e híbridas, que a gente não conhece. Né? E aí, pessoal, chegamos aqui ao nosso final, né? Mais uma vez. Agradeço a todos. Se você gostou, dê seu like aí. Veja os outros vídeos que existem no canal. No Instagram também eu estou colocando muitas fichas técnicas dos vinhos que eu estou tomando, dos melhores vinhos, né? Não são todos, mas e junto com os vinhos, né? Eu coloco uma coisa também sobre as regiões que esses vinhos estão inseridos, né? E compartilha, manda para os amigos. É um prazer estar aqui com vocês e pode deixar sugestões, novos conteúdos, que será um prazer
preparar esses conteúdos para vocês, tá bom? Um grande abraço e saúde!